E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês um pouquinho sobre a implantação de infraestrutura de carregamento em condomínios residenciais, tá? Então é o segundo vídeo da série que eu estou chamando de Papo com o Thiago. Expliquei um pouquinho no vídeo anterior sobre alguns modelos de negócios, como apelidei de free vending, outro como comissionamento e ainda o pay per use, tá? Mas é importante a gente ter ideia para decidir qual desses modelos é mais adequado, ou até mesmo avaliar as propostas de uma forma mais correta, entender quais são os custos envolvidos na implantação e na operação. Então eu vou separar um pouquinho desse vídeo na parte do CAPEX e do OPEX. Apesar de não ser um negócio, vale para avaliar. Então vamos lá. Vamos separar como CAPEX todo investimento, não vou chamar de gasto nem custo, mas investimento para levantar o processo, levantar a situação ali, a infraestrutura de carregamento em si, tá? E depois eu vou separar como OPEX tudo que é necessário para manter a operação, tá? Então, nada mais óbvio que considerar que um dos itens fundamentais do CAPEX é o carregador, tá? Além do carregador, você também vai precisar do que é tão óbvio quanto, mas da infraestrutura elétrica. E nessa parte de infraestrutura elétrica, você vai ter a variável maior do preço exatamente aí, que é cabeamento, quadro de proteção. Se você estiver falando de uma ligação trifásica, um trafo para elevar de 220 para 380, porque os carregadores trifásicos sempre trabalham em 380, pelo menos os que eu conheço. Se você tiver com uma operação muito mais robusta, que não seja um condomínio residencial ou que demande uma operação muito maior, talvez você vai ter que fazer um redimensionamento na demanda de energia ali. Talvez você vai ter que aplicar um investimento ali para avaliar a carga disponível. Ou então você pode investir num, como chama o termo lá? É num gestor de carga. E o que é esse gestor de carga? Digamos que você tem um circuito fechado ali, exclusivo para os carregadores. Você determina que aquele circuito vai ter um determinado valor de, sei lá, 100 kW. Eu estou chutando alto, tá? Não é isso geralmente que a gente vê num condomínio residencial, mas digamos que seja isso. E aí você tem carregadores que somados dariam mais do que isso. Então isso é importante para você conseguir até controlar quando você tem mais carregadores que talvez a demanda que você tem de sobra, né? Para você não ter que refazer seu projeto, solicitar uma demanda maior. Então você tem esse gestor de carga que acaba sendo um investimento interessante. Principalmente quando a sua ligação não é coletiva, mas vindo diretamente da unidade. Ou seja, a pessoa vai puxar energia diretamente do apartamento dela. Então, o gestor de carga é importante para que a soma do consumo do apartamento e a do carregador não ultrapassem o que foi projetado de inicial, tá? Então, esse gestor de carga, quando a gente fala de unidades, ele vai fazer o quê? Se eu tenho esses dois juntos aqui e eles estiverem somando, passando do limite, o carregador ele vai desligar até o momento que esse aqui baixe e aí tenha demanda suficiente para os dois trabalharem juntos, tá? Então isso faz parte de um investimento inicial no CAPEX. Além disso, você também tem que pensar que se você estiver fazendo a gestão do seu equipamento, você vai ter que precisar de conectividade, comunicação, vulgo internet, tá? Então, provavelmente você vai ter que investir talvez num roteador, né? Ou então, que pode entrar no OPEX, um sistema de internet 4G ou contratar uma internet cabeada, tanto que seja por fibra, RJ45, mas você vai ter
esse investimento também. Tanto no OPEX quanto no CAPEX é possível utilizar isso, tá? E aí falando de OPEX, ou seja, o custo para a operação em si das recargas, né? Você vai ter obrigatoriamente o custo da energia. Então isso é uma das primeiras coisas que você tem que levar em consideração. Quanto que você paga de energia. E esse custo pode ser variável, dependendo da região que você está, custo da operadora, distribuidora local, também conforme a bandeira no Brasil, né? Você está em bandeira verde, amarela, vermelha, vermelha 2. E também existem outras possibilidades. Uma não tão conhecida que é a bandeira branca, a tarifa dela vai conforme o horário, tá? Então pode ser muito boa se você evitar o horário de ponta e aí encarecer bastante. Ou mesmo se você estiver no mercado livre de energia. E isso pode baratear bastante. Além do sistema de fotovoltaico, ou outras fontes de energia, mas o mais comum é o fotovoltaico, que ali você tem a sua produção de energia. Mas acredito que um dos caminhos mais fáceis e talvez economicamente mais viável é o mercado livre de energia. E isso é disponível para a maior parte dos consumidores que já estiverem na média tensão. Então você consegue comprar sua energia, não da distribuidora local, mas de outras empresas, que em geral elas têm suas GDs, né, seus geradores de energia distribuída, e ali você tem como negociar a tarifa. Tá? Então essa é a primeira tarifa do OPEX. A segunda tarifa que você tem que levar em consideração é que provavelmente você vai estar contratando uma empresa para fazer a gestão desse equipamento, que tem um software por trás rodando de gerenciamento dos carregamentos. Alguns carregadores possuem esse gerenciamento já nativo deles. Existem equipamentos que, se você colocar, vai ter um dashboard bem amigável, que você vai conseguir vincular todos os seus carregadores lá, sem custo algum. Só que esses que geralmente não têm custo, além de ser uma autogestão, você não consegue fazer a transação através dele. Ou seja, ele só vai contabilizar o consumo e depois você vai ter que fazer a cobrança, seja pelo boleto do condomínio ou qualquer outra forma, mas não existe a transação ali. Mas é uma boa opção também se você quiser fazer uma autogestão e economizar nesse OPEX. Tá? Imaginando que você contrate uma empresa para fazer isso, você vai ter provavelmente uma licença mensal para cada carregador. Vai dar negociação também de cada um, né? Mas em geral é assim que trabalha, de 100 a 150 reais por carregador, preço fixo. Ou seja, independente de carregar ou não, quanto carregar ou não, você tem em geral essa licença por equipamento, tá? E aí, falando da transação em si, lembra que eu falei para vocês que pode ser que você não faça essa transação através dessa empresa? Inclusive essas que você paga a licença, você pode também optar por me manda o relatório que eu faço a cobrança após. Tá? Também é válido isso. Talvez não seja mais adequada, porque aí você acaba puxando para você tanto a responsabilidade de gestão quanto também o risco da cobrança, da inadimplência, tá? Mas se você escolher esse sistema de pagamento da própria empresa gestora do carregador, que a gente chama de CPO, esse é o termo correto, o CPO, você vai ter provavelmente, eu falo provavelmente porque depende da sua negociação, mas em geral você tem uma taxa sobre cada transação de, sei lá, 10 a 12, 15% de cada real ali cobrado no momento da recarga, tá? E para que eles cobram essa taxa? Bem, em primeiro lugar, você vai ter a questão da operação em si, né? Você vai ter um suporte técnico para atender seu cliente, você vai ter tarifas de sistemas de pagamento, dos gateways, né, como cartão de crédito, até Pix mesmo, para esses gateways são cobrados. E você também tem a questão de emissões de notas, ou seja, você tem o pagamento de impostos ali, ISS e tudo mais. Então, em geral, esses 10, 12, 15% serve para custear também essa operação e também ao lucro em si sobre esse serviço, e aí se torna um serviço de atendimento ao usuário, tá? Mas
Existem empresas que fazem pay-per-use que aí não cobram pelo carregador. Bem, aí você está tirando o custo do carregador do seu CAPEX para o seu OPEX. Porque aí você vai deixar de pagar na aquisição do equipamento e ele vai se tornar um aluguel, tá bom? E vale a pena avaliar dependendo do custo. E aí, falando um pouco do pay-per-use, eu não quero ter esse custo com a infraestrutura, não quero ter o custo com o equipamento, não quero ter o custo com a internet, eu quero simplesmente disponibilizar o serviço e o usuário que pague, que eu vou deixar uma empresa explorar. Legal, ok, existe esse serviço? Existe esse serviço. E são poucas empresas que fazem isso porque é um cálculo muito difícil de se basear, uma vez que ele vai ter que levar em consideração o consumo que você vai ter naquele local para ver se vai ter um retorno financeiro a médio prazo, tá? Então você acaba transferindo tanto o CAPEX para a empresa quanto o OPEX para o seu usuário final, tá? E aí entra a questão do será que vale a pena? Por quê? Por exemplo, deixa eu tirar aqui o som do meu celular. Então, as pessoas chatas. Por exemplo, eu tenho no meu condomínio até o momento 8 carros híbridos e 2 elétricos. Acho que até tem mais. Para os híbridos, se eu pagar 2,50 no quilowatt-hora, já não é uma conta que fecha, tá? Por quê? Porque ele vai pensar que tá saindo caro carregar a energia, é melhor deixar no combustível carregando a bateria, ou então quando eu estiver no shopping eu utilizo, vou acabar utilizando menos dentro do meu condomínio. Então, automaticamente, a demanda por aquele carregador vai diminuir, tá? E diminuindo essa demanda pelo carregador, talvez você tenha até menos empresas interessadas, porque a conta para eles começa a não fechar. Então é um risco de você abrir um espaço e ele ficar ocioso porque questão do custo que vai ter a recarga ali, tá? Então é importante levar isso em consideração, tá? Lembrando que hoje, por enquanto, nós temos mais híbridos plug-ins que veículos 100% elétricos no mercado brasileiro, tá? E aí fica essas dicas para você avaliar, para ter uma tabelinha, né? Considerando todos esses itens na hora de fazer orçamento. E lembrando que você não necessariamente precisa contratar todos os serviços com uma única empresa. Você pode comprar o carregador por conta, você pode fazer a instalação com uma empresa, ter a gestora por outra, né? Exceto no caso nos serviços que você faz o comodato ou o pay-per-use. E aí acaba vindo um pacote completo. E da mesma forma, como eu já disse no vídeo anterior, você tem um contrato de um período maior, talvez com algumas cláusulas difíceis de romper, né? E se você por algum motivo conseguir romper esse contrato, porque a prestação de serviço não está sendo adequada, de um dia para o outro você fica sem nada de carregador no seu condomínio, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas de como calcular o custo da energia quando é você que determina essa tarifa, tá bom? Valeu, galera, até mais!